Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Elenco do Flamengo ganha 4 dias de folga após a eliminação do Mundial. Fluminense dá exemplo ao Flamengo e bate a Inter de Milão por 2-0 e mostra para o Flamengo como é que se joga aí o Mundial, né? O Flamengo fez feio. O Flamengo perdeu por ele mesmo, muitos erros grotescos aí do time. Então vamos falar aí do Fluminense aí, que deu um exemplo muito bonito aí e mostrou aí para o Flamengo como é que se joga o Mundial. E o Neuer aí provoca o Flamengo, né, após a vitória na Copa do Mundo de Clubes. Ele falou que foi muito fácil a vitória sobre o Flamengo. Passando essas informações a partir de agora aqui no canal EBFLA. Então os jogadores do Flamengo que só vão retornar aos treinos no sábado, dia 5 de julho. Então o Flamengo já está aí se preparando para retornar ao Rio de Janeiro, após ser eliminado aí no Mundial de Clubes. Na tarde desta segunda-feira, o clube divulgou a programação da Semana dos Jogadores, que só retornam aos treinamentos no próximo sábado, dia 4. Ou seja, o elenco ganhou 4 dias de folga e a semana inteira de folga, né? Então a delegação embarca para o Rio de Janeiro nesta segunda, às 22 horas, horário de Brasília, com chegada prevista às 6h30 da manhã. O desembarque será realizado pelo saguão internacional do aeroporto do Rio, o Galeão. A equipe retorna aos treinamentos no sábado pela manhã às 9h30 no CT Jorge Elal. E a delegação do Flamengo recebe aí um tempo livre, visto a maratona que teve durante o período nos Estados Unidos. Com o término do Mundial, a comissão técnica optou em dar um descanso para os atletas, visto a distância para o próximo compromisso aí da temporada, né? Flamengo no Mundial de Clubes aí, então foi decepcionante. Então o Flamengo que voltou com um saldo positivo, né, desse Mundial, porque na primeira fase o Flamengo conseguiu terminar como líder do Grupo D, superando o Chelsea. Nas oitavas o Mengão mediu forças com o Bayern, né? No entanto, não conseguiu êxito com a derrota por 4-2 e acabou eliminado do torneio, né? Então nós tivemos bastante aí jogadores entregadores de paçoca, né? Se nós fizermos aí a lista, o Luiz Araújo entregou 2 gols, né? Ele jogou a bola para o meio da área, né? E o jogador lá do Bayern fez o gol, né? E no outro lá ele quis driblar na entrada da grande área e perdeu a bola, né? E o Harry Kane fez a festa, né? Então, infelizmente, né? E o outro gol contra, né? Acho que foi falta no Eric Pulgar, naquele lance lá. Até vou tirar a culpa dele porque foi falta, né? O juiz, dizem que é o melhor juiz do mundo, mas cometeu alguns erros aí nessa partida aí, né? Então, teve esse lance também, né? Os 2 lances. E um gol quem entregou também foi o Arrascaeta, né? O Arrascaeta perdeu aquela bola também, né? E entregou. O Arrascaeta não tem poder físico aí para competir com os europeus, né? Isso a gente vê. Ele tem muita técnica, mas não tem aptidão física. Então, o Flamengo em campo, então após aproveitar os dias de folga, o elenco do Flamengo volta o foco nos compromissos que terá ao longo da temporada. O primeiro deles aí diante do São Paulo aí, no final de semana dos dias 12 e 13 de julho, pelo Brasileirão. Então, desta forma aí, então o Flamengo joga com o São Paulo. Falando do Neuer aí, que tirou um sarro do Flamengo após a vitória do Bayern, ainda que o jogo tenha dito o contrário, o goleiro Manuel Neuer disse que a vitória do Bayern de Munique sobre o Flamengo aí no último domingo foi fácil. A declaração foi dada em conversa com a imprensa do Peru. No último fim de semana, Flamengo e Bayern aí, então, né? O Flamengo teve essa derrota aí, né? Deixou a metade do Brasil alegre, né, com a derrota. Muitos secadores, então em conversa com os jornalistas, o Neuer estava respondendo algumas perguntas em alemão, o que dificultou a comunicação em alguns momentos. Ao ser questionado sobre o nível de dificuldade do embate, porém começou a misturar espanhol e inglês para tentar explicar. 4-2, fazendo sinais com as mãos, não foi complicado, fácil, disparou o goleiro, com um sorriso ao jornalista César Vivar Miranda. Então o registro aí naturalmente aí viralizou na internet, né? Assim foi que foi postado, a primeira impressão era de uma montagem, mas foi confirmado pelo GE a veracidade das imagens, né? Então o Neuer dobrou a opinião
em seguida, já que os jornalistas ainda perguntaram se o Flamengo complicou o jogo quando diminuiu o placar. Na ocasião, Jorginho cobrou o pênalti e anotou seu primeiro gol com a camisa do mais querido. Pênalti não foi complicado, finalizou o goleiro alemão. Ainda que tenha começado aí muito melhor com 2 gols, né? No início, o Bayern de Munique não teve a vida muito fácil, apesar do Flamengo entregar a paçoca, né? Os jogadores aí, teve jogador que entregou a paçoca de novo. E o Flamengo acreditou até o fim, né? Diminuiu o prejuízo 2 vezes, mas ia entregando o jogo, né? Então agora aí o Flamengo está se concentrando, terá 4 dias de folga para se preparar aí para o Campeonato Brasileiro, né? E o Fluminense fez bonito, mostrou para o Flamengo aí, né, como se joga aí o Mundial. Venceu por 2-0 a Inter de Milão. A Inter de Milão, inclusive, que eliminou o Bayern de Munique na Champions League, galera. Isso mesmo. Então, em sua partida de número 200 aí pelo Fluminense, o Herman Cano, enfim, estreou na Copa do Mundo de Clubes e marcou o seu gol de número 106 com a camisa tricolor. O argentino colocou a bola nas redes logo aos 3 minutos de jogo, abrindo o caminho para os 2-0 sobre a Inter de Milão. O segundo gol foi de Hércules nos acréscimos, na tarde desta segunda-feira, no Bank of America Stadium, em Charlotte. Com o resultado, o Fluminense se une ao Palmeiras como os representantes do Brasil aí nas quartas de final. Está entre os 8 melhores times do continente aí, Palmeiras e Fluminense, né? Então agora o Flu aguarda o vencedor de Manchester City e Al Hilal, que joga às 22 horas, horário de Brasília, desta segunda. A partida das quartas de final será nesta sexta, às 16 horas, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, aí, né? Então a gente dá os parabéns aí para o Fluminense, né, que entrando aí pela primeira vez aí com 3 zagueiros, né? Então o Fluminense mostrou aí as suas credenciais aí no jogo. Aos 3 minutos, a bola sobrou para Arias na direita e o colombiano avançou aí, cruzou, né? E ela caiu com muita feição aí para Herman Cano aí, né? E ele deixou o seu gol aí, né? Então, parabéns aí, né? Para o Fluminense aí que está representando bem, né? Então, a partir daí, a Nerazzurri, né, como é conhecido, passou a dominar as ações aí com a bola, mas sem levar riscos ao tricolor. Até porque a formação aí que Renato Gaúcho mandou a campo encaixou, dificultando aí o passe dos italianos, né? Então ele bancou esperto, não foi que nem o Felipe Luiz, que deixou meio campo aberto aí, né? Facilitando a vida dos alemães aí, né? Então os avanços da Inter aí chegavam à entrada da área, e até que os 17, quando outro lançamento aí o Di Marco entrou na área pela esquerda e cruzou para a intervenção de Fábio, né? Teve muitos lances, uma bola na trave, né? Que salvou o Fluminense, né? O Fluminense também teve horas que teve sorte nesse jogo, né? Então, o time tem que ter muita sorte. Então, o segundo tempo aí, né? Começou como o primeiro aí a Inter com a bola nos pés aí pressionando o Fluminense e o Fluminense se defendendo, né? Jogando como reconhecendo a força do adversário, né? Até que no último minuto o Fluminense conseguiu matar o jogo aí, né? 2-0. E está nas quartas de final e deve enfrentar o Manchester City aí, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Eu quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.